Vale analisar ruptura! Uau, gente do céu! A gente está fazendo aqui uma análise pormenorizada em cada uma das sessões das cenas do 10º episódio de Ruptura. E lógico que não dá para esmiuçar todos, porque senão a gente ia ficar aqui ad eterno, mas é interessante que cada nuance, né? Cada detalhe que é possível captar, observar dessa que é uma das séries do ano, né, de 2025, justamente uma série que começou lá em 2022, ficaram longos 3 anos aí nessa expectativa, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter continuação, e depois daquele último episódio da primeira temporada, tinha que ter, era obrigatório ter a segunda temporada e eis que surgiu e agora a gente já sabe que vai ter a terceira temporada, então ufa, já dá um alívio, né, nos coraçõezinhos de quem torce pela Gemma, de quem viu todo o sofrimento dela, de quem torce pelos internos, dá aquele quentinho também. Então eu recomendo, se você ainda não assistiu a série, assista a Ruptura, tá na Apple TV, e se você ainda não assistiu algum desses episódios que eu estou fazendo aqui para você, eu fiz uma playlist chamada Ruptura, você clica lá e já vai assistir todas as minhas análises. Aqui você sabe que nesse canal Vale Analisar justamente traz uma abordagem psicanalítica, uma abordagem das sessões de terapia, principalmente aquelas que eu conduzo, para que a gente possa refletir um pouco mais, para trazer mais para a nossa vida real, do dia a dia, cotidiana, a arte, né? Essa poesia, as cenas que existem aí, que a gente vive, que a gente esmiuçou ao longo desse tempo, justamente nesse viés do quanto que a gente se perde em devaneios entre o que a gente quer efetivamente e o que efetivamente a gente está disponível, disposto a fazer. Eu digo disponível porque todos os dias, ao entrar nas sessões de terapia, nas mentorias que eu conduzo, enfim, caso você queira, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra aqui no link, manda um e-mail aqui que eu te mando todos os links também. E aí é interessante porque quando você vai ver no dia a dia de cada um de nós, tem aí detalhes que a gente deixa passar, e detalhes que a gente não está tão disponível assim. Então a gente fala que quer, exemplo, eu quero mudar de carreira, mas aí a gente não faz o que é necessário para fazer uma transição de carreira real, uma transição de carreira factível, possível, viável, né? Então por isso você viu muitas pessoas que permanecem nas profissões aí de forma angustiadas, mas ao mesmo tempo você vê pessoas que estão mudando, se disponibilizando a mudar de carreiras, mas aí fazem de forma de rompante, né? De forma improvisada, impulsiva e geralmente não conseguem ter o resultado que elas querem, justamente porque elas não se precaveram antes, elas não estudaram antes o quão era dispendioso mudar de carreira. Então, vale a pena você conhecer os meus outros canais para você poder se aprofundar. Se você está nesse momento de transição de carreira, recomendo que você entre no canal Jornada do Emprego, porque lá você vai ter mais conteúdo a respeito disso. E aqui na análise psicanalítica, a gente vai trabalhar então hoje em ruptura essa questão do sacrifício. Sacrifício do quê e por que eu tenho que sacrificar? Aqui no caso, a gente viu que esse lugar é chamado de setor dos mamíferos, setor dos mamíferos, né? E aí, nesse setor, eles têm um outro nome aí, eu não estou lembrando agora, mas depois vocês pesquisem lá, me digam aqui no comentário qual que é o nome certinho desse setor, tá bom? Mas é um setor de mamíferos nutríveis. Então, veja, o que quer que você faça sacrifícios bem ao estilo de oferendas, né? Bem ao estilo
de se sacrificar, de penitência, bem ao estilo religioso da coisa. Você vê que é uma empresa científica, um viés científico muito grande, mas que trabalha muito essa questão emocional, psicológica, psíquica da pessoa, levando ela a ter uma adoração pelo Kier e levando ela a acreditar piamente que as regras dos apêndices do Kier é só aquilo que vale, o ser humano que ali está, no caso, os internos, eles têm que seguir aquela regra corretamente, sem uma vírgula, sem um escorregão, e aí tira da gente a nossa própria humanidade, né? A nossa própria inteireza. O humano é isso, é a gente ter o livre-arbítrio, é a gente poder errar, escolher nosso erro e conviver com ele. E aqui ele traz essa questão do sacrifício, para além do viés religioso que tem aqui, porque aí a gente precisaria ter uma aula de teologia para entender melhor como funciona, porque não basta só criticar uma religião XY, você precisa entender o viés e o porquê daquela religião. E a nossa intenção aqui não é essa, a nossa intenção aqui é a psique, de quem segue esse tipo de ordem, né? Quem dá esse tipo de ordem e entende que isso é realmente aquilo que deve seguir. Então, olha só que interessante a atriz que tem, né, a personagem que está ali nutrindo. Eu lembrei muito da primeira temporada. Tem um momento que o Mark está desbravando ali as salas, né, os lugares. Eles chegam numa sala em que tem um homem dando de mamar para essas cabrinhas, e aí ele fala, ela não tá pronta ainda. E a gente vê a angústia, o desespero daquele homem, porque ele sabe qual é o fim que aquela cabra vai ter, e ele não quer desapegar, ele não quer deixar ir, porque talvez seja o único momento de afeto real que há entre o humano, né? Que o humano pode se despender, disponibilizar, de ter um afeto naquele momento. E olha que interessante, porque a gente passa a série sem saber muito bem o que é aquilo, e agora no último episódio, no 10º episódio, a gente fica sabendo que é para um sacrifício. Nesse ponto, você pode observar que justamente essa ideia, né, do Kier, e aí a gente já entra nele, que é o meu malvado favorito, né, que é o meu personagem favorito, que é o meu Tique, e justamente o meu Tique está aqui com essa estátua do Kier, né, desse lado, com essa estátua do Kier, e justamente o Kier vai lá e tira uma com a cara dele, né? O Egan vai lá e tira uma com a cara dele, falando que ele é muito prolixo. Prolixo é aquela pessoa que fala, fala, fala e não fala nada. E é bem interessante porque é nesse momento que o meu tique volta. Opa, então eu estava aqui que nem um cordeirinho, né? Pronto para o abate, seguindo todas as regras. O meu tique é aquele funcionário que é o funcionário exemplar. Você pode contar com ele para tudo, inclusive os únicos momentos de risada que eu dei nesse episódio, que é muito tenso, do início ao fim, foram com o meu tique dele saindo correndo depois que ele deu o papelzinho pro Dylan, né? Então, aqui tem a cena que ele entrega pro Dylan, e aí ele fala assim pro Dylan: veja, eu vou deixar você ler aqui, porque pode ter uma diferença de sentimento, você pode ter uma reação que de repente você não quer compartilhar, né? E a gente vê que é mentira, porque na verdade o que o Miltic precisa é sair correndo para fazer a próxima cena dele. Então ficou muito legal essa cena, porque o Miltic sai da sala todo composto, eu vou deixar você aqui e ficar, e de repente ele sai e entra no modo, né? Oh meu Deus, tem que correr, 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 e começa a correr, e aí nos surpreende, porque é quando Ruptura volta para sua bizarrice inicial, que é quando a gente percebe que o Ika, né?
eu tô esquecendo o nome dos personagens. Caracas! Que é quando ele volta aqui pro Igan, ele volta pro Igan e começa a dialogar com o Igan, ele tem que fazer esse diálogo com o Igan, e aí o Igan vai lá e tira uma da cara dele, e ele fala, você vai tirar uma da minha cara? Eu também sei brincar disso. E aí ele fala justamente, o meu amigo, você colocou aqui 12 centímetros a mais do que você verdadeiramente é, então você é baixinho. Então, assim, tirou uma da cara E aí eles tiveram que manter a linha, né? O Iga não sabia nem como reagir àquilo. Tanto é que há um minuto de silêncio, tipo, seu cretino. Né? Que é um robô, é um boneco olhando pro meu tique, mas você sabe que tem alguém operando esse boneco, então quem está operando está. Seu cretino, né? Muito provavelmente foi o Drummond que estava operando esse boneco. Enfim, e aqui neste momento entra o Miltic fazendo o que ele faz de melhor, que é justamente operando essa maluca máquina de ruptura que é a Luma. E aí ele coordenando aqui como maestro dessa banda que surge do nada, tem um setor de banda, como assim? Eita, como assim, né? Aí entra o Miltic fazendo toda aquela performance genial, grandiosa que ele faz. Tô encantada com esse personagem e com as camadas que a gente tem para trabalhar com esse personagem. Meu amigo, minha amiga, é sensacional. E quem de nós que atira a primeira pedra que não foi obrigado a se calar vendo absurdos na empresa onde trabalhava? Quem de nós? Eu sei que você aí já passou por umas poucas e boas, já teve que engolir um sapão assim, sentindo ele descendo, né, na sua garganta, como o Miltic faz. E aí você tem que virar e sorrir para a próxima etapa e seguir como se nada, se não houvesse amanhã, como se nada tivesse acontecido, porque afinal de contas você tem boleto para pagar. Então é muito rico esse personagem, dá pra gente conversar muito. Eu recomendo que você assista o episódio que eu falo só sobre o Miltic, porque é o meu personagem favorito e porque também ele tem todas as camadas psicanalíticas que dá para a gente trabalhar aqui, fazendo essas versões, essas análises, né? Vale analisar o Miltic, vale analisar esse personagem. E aí vem para a última cena, uma das últimas cenas, que é quando a banda começa, todos os internos se rebelam contra o Miltic, que na verdade o Miltic é a figura da Luma, né, naquele momento, e aí os internos se rebelam contra ele e fica aquela cena meio que cômica, meio que tenebrosa e horripilante e cômica ao mesmo tempo. E aí você vê a mudança de cada um e o amadurecimento de cada um desses personagens. E, de novo, a série realmente não economizou na questão, no quesito de trazer alegorias para a gente raciocinar, para a gente pensar, para a gente explorar além da série, né? Para a gente poder conversar além da série. Eles não pouparam personagens, ideias, enfim. E aí volta para essa bizarrice que é a banda e a gente começa a se questionar, né? O que afinal de contas está acontecendo aqui? Vai ter essa volta do Miltic, vai ter essa volta da bizarrice na terceira temporada. Já confirmaram, né, que vai ter a terceira temporada. Vai ter essas bizarrices todas de novo ou não. Me diz aqui se você está com saudade do Ruptura. O que você achou desse 10º episódio? Se você está gostando de eu destrinchar, esse canal é feito por você e para você, então me ajuda, tá? Me ajuda a te ajudar, porque a ideia aqui é você se encontrar no movimento da sua vida através da terapia. Então, se você ainda não consegue fazer uma sessão de terapia, inclusive o meu e-mail está aqui na descrição desse vídeo para você vir fazer uma sessão de terapia comigo, mas se você ainda não consegue fazer terapia ou ainda tem resistência, né, preconceito contra a terapia, vem conversar, vem prosear, porque a gente vai esclarecendo também, trazendo luz para aquilo que efetivamente precisa ser trazido luz, que é justamente essas camadas do ser humano. Por que a gente é compelido a se envolver em tantas séries assim? O que elas têm que nos prendem tanto? Via de regra, é justamente porque ela fala com o nosso inconsciente.
e a gente ainda não se deu conta do que ele quer falar efetivamente, e a gente fica aí nesse bambolê, nessa gangorra com a gente mesmo, né? Então, curte, comenta, compartilha, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos outros vídeos também. Reverbera comigo. Tchau, tchau. Até a próxima.